Meus amigos, que episódio incrível! Ryu solando o príncipe demônio como se ele não fosse nada, mesmo que ele fosse um inimigo terrível para todos os presentes. A Akuma Leonor voltando para o anime e ainda nos dizendo o quão poderoso o Ryu é, enquanto despreza o herói que é um fracote. E junto disso temos várias informações sobre a real força do Ryu, sobre o quão importante é a Bell e outras coisas. Obviamente algumas coisas da nova ficaram de fora do anime, mas relaxa que eu venho contar isso pra vocês. Eu sou o Diogo, dono do Grupo de Animes, e te convido a conhecer o meu trabalho e meu canal se você for novo por aqui. Eu faço vários vídeos de animes que eu sei que você vai gostar e não custa nada me dar uma chancezinha e se inscrever aqui embaixo. É super rápido, fácil e você junta a nossa comunidade incrível, que agora já somos mais de 100 mil. O episódio começa com Natalie correndo para pedir ajuda de Ryu, onde vemos ela procurando ele no quarto dele e o achando na rua. Onde ao encontrar ele, ela fala que a Bell está em perigo e eles precisam da ajuda dele, onde ele cria um trenó de gelo e sai correndo com ela enquanto a puxa. E o anime aqui foi bem parecido com a novel. A única diferença é que originalmente ela encontra ele fazendo alquimia sozinho, e antes ele criar esse trenó para puxar ela, eles dois começarem a correr, e então vendo que ela não conseguia acompanhar o ritmo dele, ele cria o trenó para puxar ela, o que é muito engraçado. Ele correndo com um carrinho de gelo e ela em cima dele gritando no meio da cidade. Isso aqui é muito bom e combina perfeitamente com quem o Ryu é. E quando Natalie fala que procurou o Ryu porque a Bell disse anteriormente que se ela precisasse de ajuda, ele seria a pessoa certa para pedir essa ajuda, o olhar do Ryu mudou, como se agora ele tivesse uma certa determinação para salvar seu amigo. E tanto que é por isso que tem aquela cena da Natalie mudando seu rosto, meio que ela ficando mais séria ao ver o rosto do Ryu, porque o olhar dele agora tinha determinação. Logo em seguida, ele invade a dungeon com paredes de gelo, e vendo que ia demorar muito tempo para descer, ele tem uma simples ideia, criar seu próprio caminho quebrando a dungeon. E ele pensa isso porque ele se lembra das formigas soldados que ele derrotou anteriormente. Elas são capazes de cavar pela dungeon para subir para andares superiores ou descer para inferiores. Então se elas podem, ele também pode. E assim ele tem a ideia de cavar seu próprio túnel. E isso aqui é um feito inacreditável de força, meus amigos. Eu vou explicar isso mais tarde, porque é em outra cena que eles falam sobre isso, mas saibam que isso aqui é uma monstruosidade. O Ryu é fora da curva por poder fazer isso. E dessa forma voltamos para a atualidade, com o Ryu lá embaixo salvando a Bell e a rapaziada. E aqui vemos ele abertamente provocando o príncipe demônio. E isso é claro algo que o Ryu faz de propósito, ele sabe que está provocando, ele faz isso porque ele quer provocar. Essa é a personalidade do Ryu, não tem o que fazer, não tem pra onde correr. Mas claro, ele faz isso não sabendo se o seu inimigo entende ele pelo menos. E assim, depois de uma encarada, Ryu entra em uma postura com a sua espada acima de sua cabeça. E essa não é a postura normal dele. É preciso falar que Ryu é um especialista em defesa. Ao se defender, inimigo nenhum consegue causar danos a ele. Então, ao usar uma espada, normalmente o Ryu usa uma instância mais equilibrada, mais centrada, onde ele pode facilmente se defender ou atacar. E claro, essa posição mais centrada é a posição mais forte que ele possui também. Porém aqui ele está tão confiante em lutar contra esse príncipe que ele está usando uma posição completamente ofensiva, sem espaço para defesa. Se o inimigo atacar ele desse jeito, tudo o que ele pode fazer é desviar, porque ele não vai ser capaz de se defender. E isso mostra que o Ryu não está nem um pouco preocupado com essa batalha. Essa é a arrogância dos fortes, meus amigos. E em seguida o príncipe vai até ele. O príncipe chegou ali em um instante. Os outros na sala mal conseguiram acompanhar a sua velocidade de tão rápido, embora para o Ryu tenha sido algo fácil, algo mais lento. Assim, quando o príncipe ataca, Ryu desvia facilmente e em seguida corta sua cabeça, falando que ele foi devagar demais e que a Leonor era mais rápida. Ryu é alguém que se acostumou a lutar contra inimigos como o Falcão Assassino e a Leonor, inimigos que são extremamente rápidos. Então esse príncipe demônio, mesmo que ele seja bem rápido para as pessoas comuns, pra ele não é nada. E até mesmo a Bell ficou surpreso em ver como o Ryu lutou, mas mais do que isso, vendo os poucos movimentos do Ryu, a Bell pôde perceber a quantia extraordinária de tempo que Ryu passou polindo sua esgrima. Ele passou treinando, se esforçando. Ryu não é alguém talentoso para a espada. Para a magia ele é, mas para a espada não. E mesmo assim ele alcançou um nível incrível na arte da espada apenas treinando. E a Bell pôde perceber isso com seus movimentos. E bom, o príncipe sendo um demônio não morreu ao ficar sem cabeça
igual uma galinha e usou sua regeneração insana para realocar sua cabeça no lugar. E o Ryu aqui ficou meio irritado por causa disso, tentando provocar ainda mais o príncipe, mas então ele decidiu uma coisa diferente: testar a regeneração, fazer experimentos para ver o quão boa é essa recuperação que o príncipe possui. Usando assim seus jatos e picando o demônio que nem carne de estrogonofe, o bichão virou cubículos. E claro, no meio do corta e regenera, Ryu acabou bagunçando com a sua pedra mágica, e assim o príncipe virou camisa de saudades, virou pó e voltou para o abraço da mãe eterna. E dessa forma, Ryu solou o príncipe demônio que ninguém nem conseguia encostar. Ele é tão forte que a luta nem teve graça, acabou rapidamente em instantes. E claro, com isso Abel agradece Ryu e a sacerdotisa ia correndo abraçar ele. Eu não sei se vocês já perceberam, mas rola um clima aqui, hein, entre o Abel, a Ria. Parece que Abel já tem a sua própria heroína nessa história, meus amigos. Ali então, eles trocam uma ideia sobre coletar os restos mortais dos caídos, sobre a diferença de demônios e Akumas, pelo menos na cabeça do Ryu. E Ryu então comenta que enquanto vinha pra cá, ele sentiu uma barreira, um campo espacial diferente, mas que há pouco tempo ele sumiu, provavelmente com a morte do príncipe demônio, onde Ryu pensa que ela parecia uma versão defeituosa do corredor que a Leonor usou anteriormente. No caso, aquele corredor foi mantido através do eclipse solar, provavelmente pegando o poder do eclipse de alguma forma, onde até mesmo a Leonor falou sobre seguir uma certa regra e não podia fazer nada sobre isso. Então aquilo era uma forma especial de subespaço que está ligada ao eclipse de alguma maneira, enquanto esse aqui que ele viu parece mais uma imitação daquele, como se ele quisesse tentar chegar naquele, mas não conseguisse. Por isso uma espécie de corredor defeituoso. Mas é aquilo, como ele não tem informações sobre isso, ele só segue a vida. Logo eles coletam as pedras dos demônios derrotados e elas são pretas, o que chamou a atenção de Ryu. Normalmente as pedras possuem as cores dos atributos que os monstros possuem, por exemplo, vermelho para fogo, azul para água, verde para vento, mas preto é algo novo e Ryu primeiro pensou em escuridão, mas não faria sentido, afinal os demônios usaram magia de fogo, flechas de fogo, onde então Ria falaria um pouco sobre o que ela sabe, de que existe a possibilidade de que os demônios possam usar magia de espaço-tempo, porque um dia eles simplesmente apareceram nesse mundo, não havia rastros deles, e um dia eles só apareceram, então portanto talvez eles usem essa magia, o que é claro faz muito sentido, porque sempre que vemos algo relacionado a demônios ou a uma Akuma, por exemplo a Leonor, sempre tem uma espécie de subespaço, o corredor, a barreira, parece que realmente tem uma ligação com o espaço-tempo, embora é claro de novo ressalte, que Akumas e demônios não são a mesma coisa, porém obviamente está clara a relação entre eles, alguma coisa tá ali acontecendo. E claro, ao ficar sabendo sobre magia do espaço-tempo, o Ryu ficou bem animado. E nesse atributo existem duas magias que os humanos já conhecem e documentaram, que seria o armazenamento infinito e a transferência. Porém, apenas uma pessoa nas Nações Centrais é capaz de usar essa magia, sendo um barão do Império de Borri. E embora Ryu tenha pensado em várias maneiras incríveis de usar essa magia, como coletar corpos de monstros, materiais, carregar malas e tudo mais, Abel não pensa muito desse jeito. Para aventureiros, essa magia é uma mão na roda, mas esse cara é um cidadão nobre do Império de Borri. E obviamente, o Império não deixa uma pessoa com tal habilidade andar livre por aí. O barão está sempre ligado a alguém do exército imperial e é contratado para o transporte de armas e comida. Ele é tratado como se fosse uma ferramenta útil e não uma pessoa. E de fato, de uma perspectiva militar, esses poderes são algo incrivelmente bons para se ter, principalmente quando estamos falando de um império. Embora, é claro, seja uma pena que não exista liberdade para ele. E a magia do espaço-tempo só pode ser usada por esse barão, onde o barão anterior, o pai dele, podia usar ela também, mas naquela época ele não podia, e quando o pai dele morreu, ele pôde começar a usar, sendo uma magia hereditária, quando um morre, o outro herda. E por mais que essa magia seja incrível, estando no império, ela é como se fosse uma maldição. E dito isso, passamos para o herói tentando convocar o rei demônio, apenas para convocar a Leonor sem querer. Esse cara é o maior azarão de todos. E é incrível, ele fez um altar à custa de vários sacrifícios, pronto para ir contra o rei demônio. O seu grupo realmente tinha a chance de derrotar o demônio se ele fosse invocado. O problema é que ele invocou uma Akuma sem querer, não tendo sorte nenhuma. Ou melhor, ele não invocou a Akuma. A Leonor estava passando, sentiu uma coisa interessante e foi ali dar uma olhada, achando aquele altar. Mas de novo, é uma coisa a se apontar a relação entre demônios e Akuma.
Akumas, existe alguma coisa ali, só não sabemos o que é ainda. E a joia que ele usou no altar para invocar ela parece com a joia quebrada que o Ryu encontrou no andar 39 e que foi responsável por aquela barreira de antes, então outra conexão aí. E bem, Leonor chegou ali sendo confundida com o Rei Demônio pelo herói, que começa o seu discurso sobre como ele vai derrotar ela ali porque ele vai salvar o mundo. E por causa disso, ele deve ser forte, porque é senso comum de que o herói deve ser o humano mais forte do mundo, e por isso que a Leonor ficou animada para lutar contra ele. Afinal, se um herói é o mais forte, ela vai ter uma boa luta, certo? Errado, porque não é assim que acontece. E bem, no anime, quando ela pulou em cima dele, corta a luta com ele derrotado, então deixa eu te explicar o que aconteceu nesse tempo. Primeiro, todos os companheiros do herói começam a bufar ele com feitiços de aprimoramento. Eles apostaram tudo que eles possuíam nele, porque ele é o herói e só ele pode derrotar o Rei Demônio, então eles nem se intrometeram na luta, apenas fizeram questão de maximizar ao máximo os buffs dele. E claro, fazer isso demorou um tempo, e a Leonor ficou esperando o herói terminar suas preparações. Imagina uma Akuma esperando o herói ficar pronto para lutar. Isso aqui é patético. E então, com ele estando pronto, ele foi pra cima da Leonor com tudo que tinha, mas Leonor desviou facilmente de todos os ataques, da enxurrada de ataques que ele fez contra ela. Ela nem precisou aparar ataques com a sua espada ou se defender, ela apenas desviou porque ela podia. E com isso ela começou a ficar entediada, se defendeu um pouco, e então ela mudou para o ataque, e em um único ataque, ela empalou o herói no estômago, atravessando sua espada nele e derrotando ele. E nós vemos no anime ele caído no chão. Ele não durou nem alguns minutos e foi completamente randomizado por ela. Isso não serviu nem como aquecimento para Leonor. Então, como sabemos, ela fala como isso não teve graça e foi atrás da joia sagrada. E claro, ela faz questão de falar que não é o Rei Demônio, e que atualmente Roman poderia derrotar o Rei Demônio se ele fosse sério. Mas quando eles não acreditam que ela não é o Rei Demônio, ela fala e ter essa força não significa que alguém é o Rei Demônio, afinal existe um humano com uma força igual a dela atualmente. Lembrando de sua batalha contra Ryu, que foi muito divertida. Então ela diz que é melhor que o Roman fique forte, porque ele é o herói, e o herói deve ser o humano mais poderoso do mundo. E aqui ela basicamente deixa claro pra gente que o Ryu já é o humano mais poderoso do mundo, e se não é o mais poderoso do mundo, é um dos mais poderosos do mundo. Ela deixa claro que a força que ela possui não é algo que humanos normais podem rivalizar, nem mesmo o herói consegue. O herói não chega perto de Ryu, sendo 10.000 vezes mais fraco que ele, o que mostra que a força atual de Ryu já é insana, e o pior é que ele fica ainda mais forte no futuro. Esse moleque é um monstro, mas é legal saber disso porque nos dá uma noção do quão forte realmente o Ryu é, afinal é raras as vezes que ele mostra a sua força, porque ele é bem tranquilo e de boa. E com isso voltamos para Ryu e os outros que estão indo para a superfície, onde novamente vemos que eles encontraram algo que parece aquela joia divina, só que quebrada, mostrando que de fato tem uma ligação ali. E daqui vamos direto para a tenda, onde o mestre da guilda está falando com o cabeludo, e Arthur aqui se lembra e pensa em como a cena do Ryu quebrando o teto do andar 39, no caso do andar 40, foi chocante. Ele nunca ouviu falar de alguém quebrando o chão da dungeon, muito menos ser 39 andares quebrando o chão e o teto. Isso normalmente é impossível. Arthur conhece alguns magos de água de primeira linha, e nenhum deles poderia fazer esse feito, muito menos os magos de fogo ou de vento que ele conhece também. Nem mesmo ele, que é um mago de terra, usando a sua magia de terra, de pedra, que tem a ver com o chão, com o solo, pôde fazer algo assim, e ele fez teste. No máximo que ele podia era arranhar a superfície do chão, mas depois de algum tempo ela se curava, ela se regenerava, porque é um traço característico da dungeon. Mas aqui está Ryu, que foi capaz de destruir a dungeon, um feito nunca visto antes. E além disso, ainda por cima, ele matou um príncipe demônio em instantes, junto com os 3 guarda-costas dele, e ninguém percebeu como que ele fez isso. Até agora, Arthur não sabe como que o Ryu matou aqueles 3 demônios. O Ryu fez uma sequência de feitos absurdos. Não foi uma ou duas coisas, ele fez várias coisas que desafiam a lógica desse mundo. E claro, isso chamou a atenção de Huggy e Arthur, porque além de ser muito poderoso, na mesma medida ele pode ser perigoso. Porém, como ele é amigo de Abel, eles ficam mais tranquilos. E falando em ser amigo de Abel, Arthur ficou muito feliz ao pensar nisso, ao perceber que ele é o amigo de Abel. Abel possui companheiros preciosos como Riri, Rin e Warren. Eles são insubstituíveis, mas não são amigos dele. Ele pode criar um relacionamento amoroso com Riri, mas não pode ter uma relação de amigos com ela. Os mais novos admiram Abel, e talvez o único que poderia ser amigo
amigo dele era Phelps, mas o mesmo prefere não ser, vendo Abel como alguém a ser seguido e não como igual. Por causa das circunstâncias ao redor de Abel, quem o conhece bem sabe que não tem posição de ser igual a ele, ou não quer ter essa posição. Por isso, ninguém pode ser amigo dele, apenas seguidores, companheiros ou amantes. Isso porque amigos precisam ser iguais, amigos em posições precisam ser iguais como pessoas. Não estou falando de poder ou dinheiro físico, mas questão de status. E Ryu é uma exceção, ele é igual a Abel e não poderia se importar menos com isso. E claro, essa conversa também indica o quão importante Abel é nesse reino. Até agora tivemos várias pistas e dicas de que Abel é sim uma pessoa importante, uma figura importante, mas ainda não foi revelado sobre isso, e essa conversa deixa isso muito claro. E claro, mais tarde é revelado o quão importante Abel é. É só que no momento não é importante falar sobre isso, e eu não vou te dar spoilers nesse quesito. Agora, depois disso, Ryu se encontra com Sarah e passa o resto do dia com ela, mas eu não vou falar sobre isso neste vídeo, porque houveram vários detalhes bem interessantes que eu acho que seria legal fazer um vídeo apenas sobre o encontro deles e, claro, a luta deles, que é insana e cheia de vários detalhes que o anime não mostrou. Mas o que vocês acharam do resto do episódio, meus amigos? Da luta contra o Príncipe Demônio, a Akuma Leonor voltando, as informações reveladas? Comentem o que vocês acharam, que eu quero saber as suas opiniões. E claro, se quiser ver mais Water Magician, aqui você encontra o que procura e tá bem legal, então deixa aí. E não se esquece de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, e deixa o gostei aí para apoiar o meu trabalho. Agora,